Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí à nossa primeira aula de Fundamentos de Sistemas Operacionais, tá bom? Essa aula, ela é muito bacana, por quê? Porque ela trata assuntos pertinentes à usabilidade de um computador, tá bom? O que é que você precisa de conhecer para estar usando um computador com uma certa confiança e continuar usando, né? Conhecer todos os recursos que a gente tem de ferramentas, enfim, aos pouquinhos aqui você vai dar conta do recado. Então eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar o material para vocês. Pronto. Pessoal, aonde que nós estamos aqui, né? Fundamentos de aplicativos para escritório. E olha só, fundamentos de sistema operacional, tudo bem? Pessoal, aqui é aquela que todo mundo sabe, né? Quais são os principais valores que a gente tem que resgatar no final dessas unidades de aprendizagem aqui? Estimular o quê? Organização, interesse em resolver situações e problemas, responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informação, né? Porque logo nós vamos estar usando aí o conteúdo da internet, publicando conteúdo na internet, né? Então a gente tem que ter um certo controle aí nas publicações. Pessoal, olha aqui uma das principais competências que a gente vai adquirir nesse módulo. Analisar o sistema operacional e programas de aplicações necessários para a realização das atividades na área profissional. Selecionar uma plataforma, né, para a publicação de conteúdo. Essa daqui é o próximo conteúdo, tá bom? Então, aqui para nós, o que é importante? Esse primeiro tópico aqui. A gente vai estar trabalhando ele aqui numa sequência de aulas. Pessoal, vamos dar mais uma olhada aqui nessas outras competências. Identificar sistemas operacionais, operar o sistema operacional básico, utilizar aplicativos informatizados de forma geral, pesquisar novas ferramentas, e aqui vai embora, né? Pessoal, essa unidade de aprendizagem tem como principal foco em fundamentos, tipos e características. A gente trabalha o tempo todo baseado em cima desses tópicos aqui. Fundamentos do sistema, o tipo e a característica. Hoje, na nossa primeira aula, ela é bem mais teórica, né? Depois a gente começa a usar esses sistemas operacionais para servidores, Windows XP, Windows 7, Windows 10, um Linux da vida, um Mac OS X, para vocês estarem conhecendo as principais diferenças, tudo bem? Então, turminha, vem comigo aqui. Vamos lá? Pessoal, como é que a gente pode começar? E começar bem, né? Começando satisfatoriamente. Pela introdução. Então aqui, pessoal, introdução. O sistema operacional, né, chamado de SO. SO significa Operate System, sistema operacional. Sistema operacional de disco, né? A Microsoft no começo chamava de sistema operacional de disco, DOS. Controla aqui. E o que o sistema operacional faz, né? Ele controla praticamente todas as funções de um computador. Todas. Então, tudo que você for fazer, você vai precisar de um sistema operacional. E quais são os sistemas operacionais que a gente tem hoje, né? Na verdade, a gente tem vários. Os mais comuns que eu peguei e separei aqui para vocês, os mais atuais, né? São o Windows o quê? 7, o 8.1, o 10 e o Windows 11. Tá? Esses daqui são os mais comuns hoje. Porém, o Windows 10 e 11, ele exige um pouco de recurso do computador. E nem todos têm para estar executando. Por exemplo, no meu caso, eu uso o Windows 10. Para as aulas, a gente vai usar um Windows XP, que é uma versão um pouquinho mais antiga. Porém, ela é leve e faz toda a atividade para nós. Isso que é bacana, tá bom? Então, olha só, nesse capítulo,
você aprenderá sobre os componentes, funções, terminologias relacionadas ao Windows 7, ao Windows Vista e ao Windows XP. Pessoal, geralmente quando a gente compra, né, pelo menos quando a gente comprava essas caixas aqui. E nessas caixas tinha uma senha. E essa senha que importava para nós. Então essa daqui, olha só, é a cara do Windows XP. Aí depois surgiu o Windows Vista, depois o Windows 7, depois o Windows 8, depois o 10 e agora nós estamos no 11. Né? Lançado recentemente, eu acho que foi final do ano passado, né, que surgiu o Windows 11. Agora a gente vai descobrir, conhecer, né, os principais termos e características do sistema operacional. Por que que isso é importante? Para você saber os recursos que ele fornece para vocês. Não adianta a gente usar o que tem, a gente tem que usar o que é melhor para nós. Então, olha só, para entender a capacidade de um sistema operacional, é importante primeiro entender alguns termos básicos. Os termos a seguir são usados para o quê? Descrever as características de um sistema operacional. Que tipo de características são essas, né? Pois é, olha só, nós temos multiusuário, multitarefa, multiprocessador, multissegmentação. Aqui só tem essas, tá bom? Mas existem outras aqui, pelos quais eu acho que não cabe estar conversando com vocês aqui. Então, pessoal, quais são as principais características aqui? A gente tem o primeiro, que é o monousuário. Ele não está aqui, mas existe o monousuário e monotarefa. O monousuário é apenas um usuário que deve usar aquele computador. De uma única vez, tudo bem? Então, quem senta em um computador, só ele usa. E um único programa por vez. Isso aqui era característica de computadores bem mais antigos, né? Onde se tinha o DOS, onde se tinha aquelas telas que não eram gráficas. Então, quando você abriu um editor de texto, você só tinha um editor de texto. Você não conseguia fazer outra coisa. E isso demandava um tempo total, né? Hoje não. Hoje você liga o computador, entra na internet, ouve uma música, atualiza, assiste a sua aula, tudo ao mesmo tempo. Então, pessoal, antigamente os computadores eram monousuários e monotarefas. Com o tempo, ele passou a ser multiusuário e multitarefa. Vamos dar uma olhadinha aqui no multiusuário? Vamos conhecer aos pouquinhos, porque esse que a gente está usando. Então, turminha, aqui ó, multiusuário, multiuser, né? Não sei nem porque está em inglês aqui, mas está valendo. 2 ou mais usuários têm contas individuais que lhes permite trabalhar com programas e dispositivos periféricos ao mesmo tempo. Isso daqui, pessoal, é aquele conceito de área de trabalho remoto. Olha só, onde 2 ou mais usuários têm contas individuais. Ou seja, cada um tem um ambientezinho com papel de parede, programas que usa, acessa aquele computador remoto e trabalha nele. Então, olha só, 2 ou mais usuários têm contas individuais que lhes permitem trabalhar com programas e dispositivos periféricos ao mesmo tempo. É que na casa da gente, a gente não tem essa sensação, né? A gente não tem essa realidade. Cada um vai lá e usa o equipamento. Pronto, e acabou. Mas e se eu tivesse um equipamento bem potente, instalasse tudo nele e as máquinas que são mais fraquinhas usassem os recursos daquele computador mais potente, né? É isso que ele quer falar para nós. É o máximo isso, é o máximo. A gente trabalha com isso com o nome de virtualização. E bem mais para frente a gente vai ter um tema só de virtualização, tá bom? Pessoal, multitarefa. O computador é capaz de rodar várias aplicações ao mesmo tempo. O exemplo que eu dei. Antigamente os computadores eram monousuários e monotarefas. Um computador só fazia uma atividade para uma única pessoa. Então, se você fosse usar o computador, naquele tempo não tinha atualização, né? Se você fosse usar o computador, por exemplo,
para imprimir um documento, o computador ia ficar indisponível para você enquanto estivesse imprimindo aquele documento. E quando ele acabasse a impressão, aí você poderia voltar a editar o documento. E se você editava um documento, não tinha como você abrir uma outra janela, porque era monousuário e monotarefa. Um usuário e várias tarefas. Aí você me fala, professor, mas hoje em casa é assim. Eu sou monousuário, mas eu faço várias tarefas. Então, é que você não compartilhou esses recursos com outras pessoas. Porque a hora que você compartilhar, você vai ver que todo mundo acessa esse equipamento e consegue trabalhar com uma razoável qualidade, viu? Então, aqui, pessoal. Ó, duas características aqui. Multiusuário e multitarefa. Multiusuário é quando duas ou mais pessoas compartilham recursos no mesmo equipamento. Multitarefa é a execução de vários programas ao mesmo tempo. Então, olha aqui. Multiusuário. 2 ou mais usuários têm contas individuais que permitem acessar e trabalhar com os programas e dispositivos periféricos ao mesmo tempo. Multitarefa. O computador é capaz de rodar várias aplicações no mesmo tempo. O que é uma aplicação? É um programa, por exemplo, a calculadora, o Word, o Excel, o navegador de internet, você fazer download da internet, você abrir uma outra pastinha e executar um joguinho. Então, pessoal, isso é uma tarefa. Tudo aquilo que você dá 2 cliques, ele vira uma tarefinha. Lógico, claramente, né? O fato de você pegar uma foto sua que você tirou e dar 2 cliques e abrir, ele gera uma tarefa. Mas é uma tarefa que não demanda muito recurso do processador. Ele simplesmente pega, abre e você usa. Tem outras que ficam executando, né, mais recurso de processamento. Pessoal, olha essa daqui. Multiprocessamento ou multiprocessamento. Tá em inglês, né? Então vamos riscar isso aqui, ó, pronto. O sistema operacional pode suportar 2 ou mais processadores. O nome já fala, né? Multiprocessamento. Aí você vai falar assim, mas o meu não tem como fazer isso. Não tem. Os nossos computadores, microcomputadores, não aceitam mais de um processador. Mas você encontra facilmente computadores com 3, 4, 32, 128 processadores fácil. Principalmente na área dos servidores, tá bom? Esses servidores hoje, eles têm essas características. E os processadores rodam todos sincronizados. Então, é uma beleza. Aí você vai falar assim, nossa, deve ser um avião essa máquina. Não é. Ela tem o mesmo desempenho que qualquer outro computador normal. Porém, ela suporta grande quantidade de usuários. Então, olha só. Multiprocessamento. O sistema operacional pode suportar 2 ou mais processadores. O Windows 7, 10, 11, eles não suportam o multiprocessamento. Não suporta. Ele tem que ser nas versões de servidores. Depois a gente faz uma pesquisa na internet para ver como é que funciona isso, tá bom? Porque é importante você saber diferenciar, né? Para o usuário que olha para a tela, não tem diferença nenhuma. Mas quando você olha a estrutura do sistema operacional, aí você nota a diferença. Pessoal, tem uma característica aqui que não é muito comum para nós, mas ela existe, tá bom? Para nós, usuários residenciais, comercial, não tem problema, tá? Ela está em todo lugar, essa daqui. Depois eu tento demonstrar por que isso acontece. Olha só, é a multissegmentação. Um programa pode ser dividido em partes menores que são carregados, né, conforme a necessidade do sistema operacional. Pessoal, isso daqui é uma maravilha. Porque quando o programa é muito grande, o que acontece? Ele não cabe na memória do computador. O que o sistema operacional faz? Carrega só a parte que está usando no sistema operacional. Por quê? Para poder ser executado, né? Imagina você com um computador com 4 GB de memória RAM. Essa é a estrutura do seu computador, tem 4 GB. Então você tem que entender que você consegue executar arquivos menores que 4 GB. Você só carrega na memória RAM do seu computador até 4 GB. E se seu arquivo tiver 8, 16 ou 32 GB?
você não consegue executar, né? Você quer ver um exemplo de filme? Qualquer filme de DVD tem quase 5 GB. Um computador com 4 GB não consegue executar. Por quê? Porque ele já executa sistema operacional, antivírus e um monte de recursos que rodam em segundo plano. Ele não consegue colocar tudo na memória RAM e exibir o filme para você. O que ele vai fazendo? Ele vai exibindo em partes o filme. Então ele carrega na memória e exibe. Aí passou aquele trecho daqueles frames, aquela sequência de frames, o que ele faz? Ele retira da memória e substitui por novo. Para quem assiste streaming do YouTube, Netflix, por que aparece carregando? Porque ele está carregando os primeiros frames para ser exibido. Enquanto ele vai exibindo uns, ele vai carregando outros e descarta os mais antigos. Os que já foram exibidos, né? Bem bacana. Essa técnica é fabulosa, né? Então, olha só, a multissegmentação permite que diferentes partes de um programa sejam executadas ao mesmo tempo. Todos os computadores contam com um sistema operacional para fornecer interface gráfica para a interação com usuários, aplicativos e hardware. Nem todo mundo usa interface gráfica, tá bom? Principalmente para quem está na área de servidores em ambientes Linux, eles não usam interface gráfica. Servidores Microsoft, poucos deles, a maior parte deles agora, estão vindo sem interface gráfica. Você executa todos em comando. Então aqui, pessoal, o sistema operacional inicializa o computador e permite o gerenciamento dos sistemas de arquivo. Os sistemas operacionais podem suportar um ou mais usuários, tarefas, processamentos, como eu falei para vocês, né? Não foge muito à regra. Turminha, essa daqui eu acho que todo mundo de nós já viu, né? Já viu a carinha do Windows 7 ligando. Aqui, ó, Windows 7 profissional. Tá? É que existe uma versão Starter, Home e Professional. Tá? Aqui para você entrar com o nome do usuário, caso você queira desligar, reiniciar, enfim, é feito tudo aqui. O que nós temos aqui desse lado é as acessibilidades. Se você não tem um teclado, ele consegue colocar para você. É bem bacana, tá? Na verdade, eu acho que esse foi o primeiro Windows que eu vi assim, que tinha um layout mais diferente. Então, olha aqui. Epa, deixa eu inverter minha câmera aqui, né? Pronto. Independente do tamanho e da complexidade do computador e do sistema operacional, todos os sistemas operacionais executam as mesmas 4 ou 5 funções básicas, tá bom? Olha só, controlar o hardware, gerenciar os arquivos e pastas, fornecer uma interface gráfica, gerenciar aplicativos, inicializar e interromper todos os processos que estão sendo processados, né? Ele controla isso. Mas esses 4 que tem aqui já está de bom tamanho. Controlar todo o hardware. Como assim, professor, controlar o hardware? Se você não tivesse o sistema operacional, você não ia conseguir usar um mouse e um teclado. Por quê? Porque ele não se comunica, né? Entre o hardware e o sistema operacional, existe um tal de kernel. Esse kernel é que faz esse funcionamento. Por exemplo, não é só chegar e plugar uma pendrive. Você sabe que quando você pluga uma pendrive, ele fala assim, detectando um novo hardware, instalando um novo hardware e seu hardware está pronto para usar. Isso é o que todo mundo quer ouvir. Porém, às vezes, né, o que ele fala? Não foi possível instalar o hardware. Nossa. Aí é de chorar, né? Aí é de chorar. Principalmente quando é dispositivo USB. Quando formata o computador, a gente não instala os drives da porta USB e ele fica dando erro. Gerenciar arquivos e pastas, né? O que é esse gerenciar? Criar arquivo, criar pastinha, copiar arquivo para dentro da pasta, renomear a pasta, renomear o arquivo, apagar o arquivo do computador, copiar arquivos da internet ou de um outro computador para cá. Você abaixando uma atividade para fazer do centro de mídias para o seu computador, é o sistema operacional que gerencia ele. E foi muito importante, né? Fornecer uma interface.
uma interface gráfica. Por quê? Porque a texto, né, aquela que a gente conhece como CLI, aí fica difícil, né? A gente não gosta muito da CLI. Interface Command Line. Olha aqui o nome, Interface Command Line. Gerenciar aplicativos, pessoal, seria fazer o quê? Adicionar programas, remover programas, atualizar programas, tudo é aqui com o sistema operacional. Quem tem o Windows 10 está recebendo umas notificações, atualiza para o 11. E quem está atualizando para o 11, tá todo mundo se arrependendo, inclusive eu. Eu estou de olho aqui para não atualizar, porque às vezes eu saio clicando sem ler, aí quando eu vou ligar o computador no outro dia, tá daquele jeito. Então olha só. Primeiro item que a gente vai trabalhar aqui, acesso ao hardware, né? O sistema operacional gerencia a interação entre os aplicativos e o hardware. Para acessar e se comunicar com cada componente do hardware, o sistema operacional usa um programa chamado driver. O que é esse drive, pessoal? Quando você compra uma placa de som, uma placa de vídeo, qualquer outro dispositivo, ele vem com um CD ou uma pendrive de instalação. Essa CD, ele tem os drives lógicos para fazer o seu dispositivo físico, o hardware, funcionar corretamente. E se não funcionar, professor, aí a gente chora, porque a gente necessita deles. As primeiras gerações vinha com disquete, depois passou a ser CD-ROM. Hoje, você pega da internet. Quando um dispositivo de hardware é instalado, o sistema operacional localiza e instala os drivers desse dispositivo no componente correto. A atribuição desse recurso no sistema de instalação dos drivers são realizados por um processo Plug and Play, Connect Use, ou PNP. Porque quando você instala um drive, por exemplo, nem todo mundo precisa de um CD ou fazer alguma instalação diferenciada. Como é o caso, por exemplo, de uma impressora. Você pluga e ela quer instalar o drive. Ela já instala para você. Você conecta uma pendrive, ele já reconhece e instala para você. Quando você coloca um HD externo, o que ele faz? Reconhece e instala para você. Muitas vezes ele fala assim, é necessário reiniciar o equipamento. Por quê? Porque ele precisa mesmo para fazer uma plugagem mais firme. Porque existe um conceito de fortemente acoplado e fracamente acoplado, tá bom? Uma pendrive ele é fracamente acoplado, você puxa e ele desconecta. Mas um HD, não, ele é fortemente acoplado. Então, ele precisa desse reinicio, desse funcionamento, porque ele consome mais eletricidade do seu computador. Então, além dos dados, está se passando corrente elétrica. Pessoal, vamos continuar aqui. Um sistema operacional, em seguida, configura o dispositivo a atualizar o registro, né? Esse registro, pessoal, é o Regedit, tá bom? Que é um banco de dados que contém todas as informações sobre o seu computador, inclusive dos vírus que você tem. Boa parte dos vírus, eles são instalados aonde? No Regedit. Aí você vai lá, apaga a chave, para tudo de funcionar, aí vira bagunça. Aí é mais fácil formatar mesmo. Mas você pode fazer o backup do Regedit. Na verdade, eu nunca vi ninguém fazendo backup de Regedit. Mas dá para se fazer, você exporta ele. Ou pelo menos das chaves que você tem. Porque cada programa que você tem instalado, ele gera uma chave no Regedit. Aí você vai lá e exporta essa chave. Para quê? Para quando você pegar vírus ou o drive parar de funcionar, você pega essa chave e importa para o Regedit. Aí ele sobrescreve todas as alterações feitas. Se o sistema operacional não conseguir localizar o drive do dispositivo, um técnico deve instalar o drive manualmente, usando uma mídia fornecida pelo dispositivo, né, ou baixá-lo direto do site do fabricante. Pessoal, o que acontece aqui? Quando você compra um dispositivo, automaticamente ele é reconhecido em computadores mais novos.
Mas e se ele não reconhecer? Aí você deve entrar no site do fabricante e fazer o download. É fácil fazer isso? Se você tiver as informações do equipamento, não é tão difícil não. Vamos tentar fazer aqui comigo? Vamos tentar baixar um drive de um computador. Vamos procurar o site do Positivo. Positivo Informática. Vamos ver aqui. Meu Positivo. Computadores, acessórios. O que você procura aqui ali em cima, né? Pessoal, aqui olha só. Notebooks All-in-On. Vamos pegar o All-in-On aqui. Suporte técnico. Autoatendimento. Manuais. Drives. Número de série do equipamento. Veja onde encontrar o número de série. Do notebook. Tudo bem. Quando a gente tem o número de série, aí fica mais fácil, né? Porque é só digitar aqui. E eu não tenho número de série. Eu vou tentar pegar o número de série. Espera só um pouquinho. Eu quero saber agora qual que é o número de série. Vamos ver, 1A02, será que é isso? 1A02. Opa! 1AM021 N4K. Vamos tentar nesse número de série. Opa! Olha aqui que ele está falando. Selecione um sistema operacional. Eu vou colocar aqui o Windows 10 64 bits. Olha aqui, pessoal, todos os drives dele. Então você tem o Bluetooth, áudio, vídeo, chipset, wireless. Você tem tudo aqui. Basta o quê? Clicar no botãozinho download e fazer o download dele. Depois que ele baixou, basta instalar. Só que aí a gente entra numa cruzada, né? E se não funcionar o dispositivo de rede? A gente tiver problema com a conexão de rede. Aí você não consegue acessar a internet. E o que é que você deve fazer nesse caso? Pegar o computador de um amigo, ir lá, baixar os drives, já baixa todos, né? Baixa todos, ou de rede, instala e pode acessar a internet. Não teria outra opção, né? Na verdade, eu acho que essa é a única que a gente teria. Ou você ter o CD de instalação. Por exemplo, eu não tenho CD de instalação do meu equipamento. Como vocês viram, esse equipamento que eu comprei aqui, ele é um computador positivo e é o que tem na casa de todo mundo. Pelo menos a configuração dele, né? Não esse daqui em si. Então aqui, pessoal, ó, eu digitei o número de série. Aqui, pessoal, consulte nossas sessões especiais sobre o processo de atualização. Ele está marcando que quer atualizar para o Windows 11, mas eu não quero não. Aí você me pergunta, professor, por que não apareceu o Windows 11 aqui? Porque o Windows 11, ele reconhece todo o equipamento. Ele é compatível. O problema é quando não é compatível, né? Aí onde é que você busca? Porque se ele não for compatível, imagina só, sua webcam não é compatível com o sistema operacional. A sua webcam, ela não vai funcionar. Não tem como. Por quê? Porque ela não é compatível. E o que eu faço? Ou você fica sem a webcam, ou você volta para o sistema operacional original. Porque quando você atualiza, você consegue desfazer esse processo. Será que eu consigo achar aqui? Ó, esse daqui é o Huawei. Ah, esse aqui que eu tenho, ó. É o meu, é esse aqui.
O meu é desse aqui. É exatamente essa máquina. Eu tirei foto dessa etiqueta aqui, ó. Foi isso que eu fiz, tá bom? Olha as especificações dele aqui. Eu vou até dar um print aqui para depois poder usar com mais calma essas informações durante a aula. Eita, mas esse daqui vem com o Linux, olha que louco. Eu vi que tá um pouquinho mais barato que o normal, mas é o Linux. Vamos ver esse aqui. Ó, esse daqui vem com Windows 10 Home, é o mesmo que eu uso. Então, ele não fala que ele é compatível com o Windows 7, né? Porque aqui deveria ter o Windows 7, 10, alguma compatibilidade. Pessoal, o equipamento é o mesmo. O que mudou aquela hora foi só o sistema operacional, tudo bem? Deixa eu pegar aqui e pronto. Pronto. Na verdade, eu acho que eu nunca entrei no site do Positivo para fazer download de nada. É a primeira vez, tá bom? Turminha, vamos continuar aqui? Então, olha só. Voltando para nossa aula. Depois que eu achar o ponteiro do mouse. Então, pessoal, como que a gente fica aqui nessa parte de gerenciamento de pastas, né? Ficou claro para vocês essa parte aqui, né? Se o sistema operacional não conseguir instalar o dispositivo, você deve entrar no site do fabricante, fazer o download e instalar o drive para funcionar corretamente. Não adianta você ter ele só no seu computador. Você tem que instalar ele para ser reconhecido. No melhor do mundo, o computador reconhece automaticamente. No pior do mundo, ele não reconhece a placa de rede e você não tem acesso à internet. Aí judia, né? Mas o que assusta mesmo é quando ele não reconhece a placa de vídeo. Aí fica com umas cores tudo meio bagunçado, tudo, sabe assim, desestruturado. Você olha e fala, meu Deus, tô perdido. Como é que eu resolvo isso? Né? Nem vídeo tem. É verdade, é apavorante, é apavorante. Para quem entende já não é fácil, imagina para quem está aprendendo. Turminha, gerenciando arquivos e pastas. Vamos dar uma olhada nesse primeiro conteúdo aqui. O sistema operacional cria uma estrutura de arquivos no diretório raiz para armazenar os dados. Um arquivo é um bloco de dados relacionados que tem em um único nome, né, que é tratado como uma única unidade de rede. Geralmente isso daqui, pessoal, está referente à unidade C, D, E no computador, tá bom? A partir dali, que é a raiz, ele cria sua própria estrutura. Por exemplo, aonde ficam seus arquivos pessoais no seu computador? Dentro da raiz, que é o C, aí você vai procurar uma pastinha chamada Documentos e Settings, seus documentos e suas configurações. Dentro desse Documentos e Settings, tem uma outra pastinha com o nome do usuário que você está usando. Então aí você consegue entender esse processo de raiz. Deixa eu tentar demonstrar aqui para vocês isso. Eu vou ligar um outro computador que eu tenho aqui do lado. Desculpa, eu tenho que desligar um e ligar o outro. Então eu vou desligar esse daqui para poder ligar o Windows. Send Ctrl Alt Del 10.01. Desligando. Mas no geral é bem tranquilo, tá bom? Então olha só, vamos continuar aqui enquanto... Opa, cadê? Virtual. Primeiro tem que achar onde está o sistema operacional, né? Depois eu mostro para vocês. Aqui.
Pessoal, tô dando um play lá, já eu conecto nele, tá bom? É porque eu não uso Windows, tá? Por isso que eu tô fazendo isso. Não, eu usava o meu mesmo e pronto. Pronto. Deixa carregando. Então, pessoal, os arquivos de programa e de dados, né, são agrupados em um diretório. Os arquivos de diretório são organizados para facilitar a recuperação e o uso dos arquivos. Então, olha só, o que você tem? Você tem a pastinha, meus documentos. O que é que você tem aí dentro? Todos os seus documentos. Aí você tem uma pasta chamada imagens, fotografias. O que é que você tem lá dentro? Somente fotografias. Essa estrutura de pastas é só para organizar aí, né, a facilidade de recuperação de recuperar um arquivo. Os diretórios podem ser mantidos dentro de outros diretórios. Claramente, você cria uma pastinha e dentro dessa pasta você cria outra pasta. Tanto que você tem a raiz, que não tem pasta. Aí você tem documentos em settings. Aí dentro você tem seu nome de usuário. E lá dentro você tem o quê? Documentos, fotos, imagens. E dentro dessas pastinhas você cria outras subpastas. É bem cascata. Esses grupos de diretórios são chamados de subdiretórios. É isso mesmo que eu falei, são subdiretórios. Os diretórios são chamados de pastas no sistema operacional e os subdiretórios são chamados de subpastas. Vamos ver essa parte da interface gráfica. Aí, pessoal, aqui eu vou precisar de achar minha área de trabalho remoto, tentar conectar nela. Moçada, o que eu expliquei aqui? Que dentro do seu computador, olha só, você tem um disco raiz. Essa raiz aqui, ó, ela é a unidade C. Mostrar todo o conteúdo. E tudo está aqui dentro. Todos os programas e aplicativos estão dentro da raiz. E aqui, olha, como eu falei, você tem uma pasta chamada Documentos e Settings. E aqui dentro eu tenho dois usuários, Windows XP e todos os outros usuários. Como que eu sei qual é a minha pastinha? Quando eu dou um clique aqui em iniciar, olha só, Windows XP. Então, quando eu venho aqui em pastas e clico Windows XP, o que eu tenho aqui dentro? Eu tenho nessas sequências de subpastas, né? Desktop, menu iniciar, documentos, favoritos. Por exemplo, quando eu criar uma pasta dentro dessa, ele aparece no meu desktop. Por quê? Porque aqui eu estou no desktop. Então, olha só, novo, pastinha, chamado aluno. Pode ver, eu alterei aqui e ele mudou aqui. Vamos criar uma nova pasta? Professor. Quando eu apagar as pastas daqui, ela vai para a lixeira, ó. Tem certeza que deseja enviar estes dois itens para a lixeira? Sim. Pode ver, limpou. E aonde é que foi? Para a lixeira. Cadê a lixeira? A lixeira está aqui, ó. Dentro da lixeira eu tenho o quê? A pasta aluno e professor. E os drive, professor, fica onde? Está aqui. Propriedades. Vamos ver. Gerenciador de dispositivos. Prontinho, ó. Tem alguns drives que não estão funcionando. Por exemplo, o VGA e alguma outra coisa aqui que deve ser o pendrive. Por isso que aqui, ó, eu mexo e não fica bonito a cor. Olha só, parece que tem um certo grau de lentidão, ó. Por quê? Porque o drive não está funcionando. E como eu uso uma máquina virtual, pessoal, não tem muito o que fazer. Porque vocês viram no site da Positivo, não tem drive para o Windows XP, só tem para o Windows 10. Faz sentido, professor? Faz sentido. Pessoal, vou dar uma minimizada aqui. Não, vou.
Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui e voltar onde eu estava. Interface, né? Interface de usuário. Interface, ó. Moçada, tô aqui. Nesse momento eu estou aqui, ó. Interface do usuário. O sistema operacional permite ao usuário interagir com software e hardware. O sistema operacional ele inclui dois tipos de interface. Interface de linha de comando, como eu falei, que é o CLI. O usuário digita os comandos em um prompt, conforme apresentado na imagem abaixo. Vamos voltar lá? Como que eu chego no prompt? Executar CMD. Opa, digitei errado. CMD. Então, aqui onde eu estou, pessoal, vamos tentar se localizar. Se eu der o comando dir, ele exibe meus diretórios. Olha só, eu vou entrar dentro da pastinha documentos. CD desktop. mkdir aluno. Ele cria a pastinha aluno. mkdir professor. Ele cria a pastinha professor. mkdir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que ele vai fazer? Criar 10 pastinhas para mim. A hora que eu der o Enter, olha só. Ele criou todas as pastinhas aqui. Todas as pastinhas estão aqui, ó. Aluno, professor, 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu apagar, ele envia para onde? Para a lixeira. Se eu apagar, ele vai enviar para onde? Para a lixeira. E muitas vezes você pode falar que seu computador está lento. Por que ele fica lento? Porque muitos deles são configurados de fábrica. O que você pode fazer? Melhorar um pouquinho o desempenho. Por exemplo, uma coisa que eu costumo fazer. Propriedades em avançado. Restauração de sistema. Aqui, pessoal, olha só. Eu marco desativar a restauração de sistema. Eu não preciso desse backup. Porque esse backup, ele me dá mais problema do que solução. Veja só. Ele gasta boa parte do meu recurso e do meu tempo fazendo backup de coisas que eu não consigo recuperar. E toda vez que meu computador der pau, eu não consigo recuperar, porque meu computador deu pau. Então eu desativo eles. É uma boa opção. Fica a dica. Então, pessoal, aqui eu estou mostrando a ideia do command line, tá bom? Do CLI, do GUI, ou CLI, essa parte. Olha a carinha dele aqui. Interface gráfica ou GUI. O usuário interage com os menus, ícones. O que é um ícone? É uma representação gráfica de um objeto, conforme apresentado na imagem abaixo. Aqui. Eu mostrei para vocês, né, o do Windows XP, que a gente está usando. E esse aqui, pessoal, é o do Windows 7. Professor, tem menos ícones? Não, é só personalizar a área de trabalho. Você clica com o botão direito, vai em personalizar a área de trabalho, procura a opção ícones da área de trabalho e adiciona. Vocês sabem os nomes, né? Esse daqui é um ícone. Barra de tarefas. Porque toda a tarefa que você abrir, ele vem aonde? Nesta barra aqui, turma. Nessa barra de tarefa, você consegue ver algumas opções. Tipo quem? Botão iniciar. Tá aqui. O que mais que você tem? O acesso rápido. O que é esse acesso rápido? É esse trecho aqui, ó. Esse é o acesso rápido. Aí você tem aqui essa bandeja do Windows, que tudo que está sendo executado em memória está aqui. Por exemplo, teclado português, placa de rede, som e a hora.
aqui, ó, o teclado português. Aí você tem aqui também placa de rede, placa de som aqui e a hora do sistema operacional. Professor, a hora é importante? Sim. Se você mudar a hora do seu computador, adiantar ou atrasar, nem navegar na internet você vai conseguir mais. Só para você ter uma ideia de como é importante ter a data e hora atualizada. Gerenciando aplicativos. Pessoal, gerenciar aplicativos, né? O que quer dizer? Você saber instalar e remover aplicativos. O sistema operacional localiza um aplicativo e carrega na memória RAM, na memória do computador. Na memória RAM do computador. Aplicações são programas de softwares tais como editores de texto, banco de dados, planilhas, jogos. O sistema operacional aloca recursos do sistema disponível para uma aplicação em execução. Para garantir uma nova aplicação que é compatível com o sistema operacional, os programadores seguem, um conjunto de diretrizes conhecidas como Application Program Interface, ou API. Application Program Interface, API. Uma API permite que um programa acesse os recursos gerenciados pelo sistema operacional de uma forma consistente e confiável. Aqui estão alguns exemplos de API. Open Graphic Library, é uma biblioteca de vídeo. DirectX, APIs do Windows. Então, olha só. OpenGL é um programa multiplataforma de especificação padrão para um joguinho, para criar jogos. DirectX, coleção de APIs relacionadas a tarefas de multiprocessamento, de tarefas de multimídia da Microsoft. Placa de vídeo. Permite que aplicativos de versões mais antigas do Windows funcionem em versões mais recentes. Eu não sei se é bem isso que acontece. Por quê? Porque, sinceramente, existe aquela retrocompatibilidade. Mas você se preocupa mesmo com o Java, Olha aqui, ó. API do Java. Coleções de API relacionadas com o desenvolvimento de aplicações Java. Que ele serve para quê? Para deixar o seu computador acessível a outros aplicativos. Todo mundo fala que o Java vai sair de linha porque ele deixa o computador mais vulnerável. É verdade, mas sem ele você não usa. Se você for pensar desse jeito, você nem conecta na internet. Por quê? Porque toda vez que você está na internet, você está sujeito a pegar vírus. Aí eu te pergunto, você tem um bom antivírus? Em casa a gente não usa antivírus. Mas a gente também não navega banalizado, A gente sempre navega nos mesmos lugares. Às vezes site de compra da China, sei lá de onde vem, mas nada a ver. A maioria dos processadores, processa as informações que pode afetar o desempenho do sistema operacional. Duas arquiteturas comuns são usadas para processar os dados. Pessoal, nesse momento aqui ele está falando do processador, da CPU, tá bom? Existe a arquitetura de 86 ou 64. Esse XFree 86 é uma arquitetura de 32 bits. O X64 é uma arquitetura de 64 bits. Vamos ver as diferenças? A arquitetura de 32 bits que processa várias instruções em um único pedido. Um processador de 32 bits usa menos registros que um processador de 64. Isso é bom ou é ruim? É ruim, porque se ele usa menos registros, registrador, ele não usa a totalidade do computador. Os registros são áreas de armazenamento utilizadas pelo processador para executar cálculos. Um processador de 86 pode suportar até um sistema de 32 bits. Sistemas Windows 95, 98, ME usam 8, 16 bits ou 32. 64 bits. Acrescenta registradores adicionais, especificamente para instruções que usam um grande espaço de memória. Os registros adicionais permitem que a CPU processe instruções muito mais rápidas que os de 32 bits. Processadores de 64 bits compatíveis com 86
pode suportar sistemas de 32 ou 64 bits. Ou seja, entenda assim, 64 bits é mais rápido. Arquiteturas de 64 bits, você instala 32 bits. Programa de 32 bits. Eu não sei se aqui é possível verificar, mas se tiver a gente vai localizar. O meu sistema operacional aqui, o Windows XP, ele é 32 bits. Olha, ele não fala. Mas se fosse 64, ele falaria. Ele não fala. Mas se ele fosse de 64 bits, ele estaria falando, tá bom? Poxa, ele não fala mesmo, né? Ele fala Sistema Operacional XP, Profissional, 2002, está na última atualização. Ele tem esses nomes e esse registro, usado nesse processador, para essa quantidade de memória. 320 GB de memória. 320 megas de memória, né? Então aqui, pessoal, como eu não vou usar mais, fazer logoff. Aqui, ó, desconectar. O meu aparece desconectar, o de vocês é desligar e reiniciar. Por quê? Porque eu estou conectado em uma outra máquina. Então você pensa assim, se um outro usuário conectar naquela máquina, todo mundo usa o recurso dela. Por isso que a gente fala que ela é de multiprocessamento e multitarefas. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui? Os sistemas operacionais de 32 e 64 bits. É que nessa época aqui, pessoal, estava se começando, né? Os 64 bits. Então aqui, pessoal, olha só. ...64 bits, não tinha Windows Starter. Aqui, ó, essas últimas versões... também não tinha 64, como o Home e o Media Center. Quem que tinha 64? Eu acho que é o que todo mundo usa, é esse aqui, ó. É esses dois aqui, ó. Este... e esse outro aqui. Quem usa esse daqui, meu, ó, essa primeira versão do Starter aqui tá chorando até hoje, de tanto desgosto que teve de computador. Quem usa essa daqui ainda usa, mas não feliz. As outras, eu não sei nem o que se trata. O que a gente pode falar é assim, olha só. Esta versão aqui, ela é compatível com essa. Esta versão aqui, ela é compatível com essa. Esta versão aqui, Home Premium, é essa daqui. O XP, ó, nenhum tem 64 bits. Quer dizer, só o profissional. Mas o meu não é 64. O meu é a versão profissional, mas não é o 64 bits, tá bom? Senão ele estaria falando. Só para finalizar aqui, um sistema operacional de 32 bits é capaz de endereçar 4 GB de memória RAM. Um de 64 GB, 64 bits, consegue ter até 128 GB. Os sistemas operacionais, né, desktop, que a gente conhece, têm as seguintes características. Suporta um único usuário, executa aplicações em um único usuário, compartilha arquivos, pastas em uma pequena rede de segurança limitada. Vocês querem ver como que a gente acessa uma pasta compartilhada? Pessoal, eu vou mostrar do meu equipamento, tá? Mas do Windows é a mesma ideia. Aqui, pessoal, olha só. Redes. Eu venho aqui em Windows XP e conecto no Windows XP. Essa pastinha que abre, ela não é do meu computador, ela é do computador remoto. Aqui, pessoal, tem outras aplicações, ó, um disco de backup que eu tenho.
todos os meus arquivos, aula, todo o material, eu coloco aqui dentro. Ele não fica no meu computador e nem no meu positivo. Ele fica junto com o meu roteador. Atrás do meu roteador tem uma portinha USB. O que eu fui lá e fiz? Coloquei um HD externo lá e eu acesso ele aqui. Poderia ser uma pendrive? Poderia. Mas qual a diferença de uma pendrive e de um HD? É o tamanho, né? Se eu voltar aqui, pessoal, olha só. Network. Desktop PC, que é o Windows 10 que eu uso. Tem uma pastinha compartilhada chamada útil lá. Tá aqui. Então, pessoal, quando eu quero transferir um lugar de um arquivo de um computador para o outro, só arrastar. Aí ele vai falando, ó, tô iniciando a transferência. Transferir. Bem legal, né, esses recursos. E se o arquivo existir lá? Vamos ver o que ele vai falar para nós? Ele vai falar assim, já tem esse arquivo. O que eu vou falar? Sobrescreve ele. Pronto. Se você for ver, a rede é um pouquinho mais lenta que uma pendrive, né? Então aqui, pessoal, vamos voltar já para encerrar esse conteúdo. Então, olha aqui. No mercado de software atual, né, os sistemas operacionais de desktops mais utilizados dividem em 3 grupos: Microsoft, Apple e Linux. O ideal é que você conheça pelo menos 2, tipo Windows e Linux, Windows e Apple. Por que não os 2, professor? Porque eles são iguais. Eles têm a mesma estrutura. Eles têm as mesmas origens do Unix. Então, um é cópia do outro, o que muda é a interface gráfica. Então, qual é o ideal? Microsoft e Apple ou Microsoft e Linux? Microsoft. O Windows é um dos sistemas operacionais mais populares hoje em dia, né? Todo computador desktop tem. Desculpa, para desktop, porque se você usar celular, quem é que domina o celular é o Linux. Se você usa um celular com Android, ele é Linux. Quais são as versões do Windows que a gente tem? Starter, Home Premium, Profissional, Enterprise. Usado em computadores para fornecer um aumento de produtividade, segurança e recursos de gerenciamento. Acredito que ele seja mais pesado também. Ultimate, Home Premium. Com os mesmos recursos do Windows 7 Profissional, proporciona maior segurança de dados. Aí depois tem o Basic, Home Premium, Business, Enterprise, Ultimate e o XPzão doméstico, né? Profissional aqui. Utilizado na maioria dos computadores que conectam um servidor de rede. Mas isso é bem mais antigo, tá bom, pessoal? Mac OS X. Computadores da Apple são proprietários e usam um sistema operacional chamado Mac OS. O OS é projetado para ser um sistema operacional com interface gráfica amigável. As versões do Mac são baseadas em distribuição Unix. Linux é baseado em Unix. Por isso que eu falei, ou você pega Microsoft e Linux, ou Microsoft e Mac. Se você pegar um Mac ou Linux, você pegou a mesma coisa, moçada. Na verdade, você nem vai saber identificar a diferença. Professor, eu identifico por causa do CLI. Que um vai ser branco e com as fontes de uma cor e a outra... É verdade, aí você acertou. Mas tirando isso, né, moçada? Ah, moçada, não adianta, né? Aí é fria. Aí é fria. Mesma coisa, vou te ensinar a usar o celular da Samsung. Esse daqui é da Motorola. Pode usar. É a mesma coisa, só muda o quê? O fator de forma, né? Mas o que está lá dentro, não vai mudar. Você pode ir em configurações, redes Wi-Fi. Tá lá. Você pode ir no outro celular lá. Configurações, rede Wi-Fi, vai estar lá. Então, pessoal, aqui ele mostra as diferenças. Windows 7 e Windows 7. Aqui ele mostra a caixa, né, do produto Microsoft, a caixa do produto Ubuntu, Linux e aqui OS. Se você for ver, são todas aí versões de 2007, né, 2008, 2010. Eu usei esse Mac aqui, ó, é bonitinho, gostei.
Na verdade, o meu primeiro Mac veio com ele. Aí eu usei Windows, todos os Windows, né? Ubuntu eu gosto também, eu acho bem bacana. Então, pessoal, aqui também tem outras versões, né, mais profissionais, como Red Hat, Mac OS X Server, Windows Server, tudo bem? Mas isso daí é mais para frente. Mas pelo menos para estar aqui, para mostrar que existe, enfim. Turminha, por hoje eu não tenho mais nada para falar por essa aula. Tudo bem? Então, até a próxima aula. Bons estudos. Qualquer dúvida, só deixar uma mensagem. Obrigado pela participação de todos.